Bom, pessoal, então só para a gente dar início à nossa live, eu sou o Matheus, sou membro do LEIA, e hoje a gente vai ter uma live com a professora Mara, professora doutora da Mara Regina, da Universidade Federal de Berlândia, ela que é especialista em biometeorologia animal. Aí, para a gente começar, professora, eu queria que você me falasse um pouco sobre você, sua formação, no geral. Ok, Matheus. Primeiramente, quero agradecer o convite, Matheus. E assim, te parabenizar a equipe, você é um estudante muito dinâmico. Obrigado. Nesse momento difícil, né? Eu acho que eu completei 56 anos semana passada e estou assim, gente, jamais pensei em passar numa situação dessa, de uma doença mundial, uma doença que o emocional nosso fica bastante abalado, o medo, Sim, a angústia. Teve uns momentos iniciais, uns primeiros 15, 20 dias, né, de isolamento, eu falei assim, nossa, parece que eu estou ficando burrinha, não estou lendo, não estou acompanhando, não estou na minha dinâmica do dia a dia, né? sim, É um desafio, todos nós temos que pensar, refletir, né, quanto a essa sim. pandemia, e não somente individual, né? Eu vejo as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas, né? Muitas pessoas já morreram, muitos adoeceram, Sim. passaram por situações difíceis, né? Enfim, o que eu deixo para vocês, estudantes, quem está ouvindo, não pense em si só, fala assim, eu sou jovem, sou resistente, mas temos novas pessoas mais experientes, eu digo assim, não gosto de falar idoso, né? As pessoas mais sensíveis, né? E cada Sim. pessoa, você vê diariamente pessoas ótimas de saúde, bem-estar, e falecem ou vão para o UTI. A doença ela não escolhe ninguém. Ela não escolhe um grupo. Ela vai com todo mundo. Eu compreendo também a ansiedade do estudante estar muito tempo parado, querendo formar, querendo estudar, né? Eu quero formar. Mas, infelizmente, a situação nossa é essa hoje, né? E nós temos que encarar e, em primeiro lugar, a vida, né? E a vida com. Sim, Bom, sim. eu formei em 85 na Universidade Federal de Uberlândia, né? Fiz medicina veterinária. Quando eu entrei no mercado de trabalho, foi um desafio muito grande, por vários motivos, tanto profissionalmente como mulher. As meninas aí que estão me ouvindo, né? Nós temos uma sociedade muito machista, discrimina, infelizmente, né? Então é outro desafio que nós, eu falo até privilegiados, né, que está no ensino superior, trabalhar a sociedade em relação às discriminações, não só a mulher, etc. Então, a formação do estudante deve ser uma formação de transformação para melhor a sociedade, de Uhum. igualdade, de liberdade, de expressão, de opinião. Nós temos que também aceitar as opiniões divergentes, né? Trabalhar isso também, faz parte. Não somos iguais e, graças a Deus, não somos, né? É, assim que eu formei, fui para o interior de Goiás, né, em 1985. Fiquei pouco tempo lá. Falei, aqui não é meu lugar, não tenho abertura para trabalhar. Retornei a Uberlândia, fiz a residência, e foi a porta que me abriu na época, com muita dedicação, com muita disciplina, amando o que eu faço, fui reconhecida por vários colegas. Eu lembro que a nossa residência a gente passava 3 meses em cada setor, né? Na época tínhamos avicultura, caprino ovino, bovino de leite, suinocultura, Uhum. clínica, cirurgia. Quando eu cheguei na cirurgia, falou, não, não é 3 meses, não. Quero que você fique 6. Aí foi pro gado de leiteiro, né? Que a minha família é de origem da fazenda, da roça, fazendas pequenas, né? O pequeno produtor. Sim. Leite, né? Gado leiteiro. O gado leiteiro é 3, 6, 9 meses. Na verdade, minha residência prolongou.
Tive a oportunidade de ser chamada com a professora contratada por 6 meses, que também abriu o caminho. Fui fazer uma especialização na Federal de Lavras, em produção de ruminantes. Uhum. Depois eu fui mestrado em Jaboticabal, o doutorado em Jaboticabal, na área de biometeorologia. Então, aí eu iniciei aula em 1987 na área chamava-se bioclimatologia, né? E hoje Sim. modernização biometeorologia, né? Justamente já vem conceitos, né? Que é clima e que é tempo. Sim. Bioclimatologia é o efeito do clima, mas a biometeorologia amplia mais, né? É o efeito do tempo, do momento das condições meteorológicas. Então, a partir que eu terminei o doutorado, defendi meu doutorado em 2002, fevereiro de 2002, também entrei no programa de pós-graduação, e a partir de 2012 venho trabalhando também com pesquisa, e que também gosto muito. E acredito muito no tripé do ensino público, superior, ensino, pesquisa e extensão. Eu até estou aproveitando esse tempo para ler alguns textos, né? Como levar pesquisa na graduação? Como levar a extensão na graduação? Né? É o nosso maior desafio. É um desafio, né, Matheus? Porque nós temos muitas atividades. Assim, às vezes a gente quer muito, mas como administrativo, como preparar aula, redigir Uhum. projetos, revisões de literatura, né? E, enfim, não é só estar na sala de aula, né? O atendimento ao aluno, eu também acho que com essa pandemia, eu falei assim, eu não vou trabalhar de sábado e domingo, que normalmente eu trabalho na parte profissional, mas eu vou trabalhar de segunda a sexta, mais 8 horas, bem trabalhado. Vamos ver se eu consigo esse desafio, né? Não levar... Levar para casa. Enfim, então hoje, né, eu sou doutora, mestrado e doutorado em zootecnia, né, que eu também amo de paixão, e a biometeorologia vamos dizer, o meu brilhante, né, que eu gosto muito também. Sim. Bom, professor, então entrando nessa parte da biometeorologia, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o que é essa biometeorologia, né? Que a gente escuta tanto falar, que antes era bioclimatologia, agora é biometeorologia. Então a gente queria saber um pouco o que é essa biometeorologia. Então, a biometeorologia, ela é considerada uma ciência nova nos últimos 70 Uhum, anos, não surgiu nos países tropicais, né, da região tropical, mas sim nos Estados Unidos, né, e Europa. E a Universidade Federal de Viçosa, ela iniciou com o apoio da Rockefeller, que é uma entidade dos Estados Unidos, né? E nessa época veio um pesquisador que trabalhava com a parte de biometeorologia. E a partir daí surgiram vários pesquisadores, professor Vilares, que é pioneiro na parte do estudo de biometeorologia no Brasil, né? Depois, a Unesp de Boticabal, com o professor Roberto Gomes da Silva, a Unesp de Botucatu, com o professor Flávio Macari, hoje todos os dois já aposentados na Unesp, né? E no currículo, na UFA, ela era optativa, né? E quando eu ministrei aula, eu fui cada vez mais gostando pela ciência, né? E a cada dia eu percebo que essa relação que estuda a biometeorologia, das condições meteorológicas, temperatura, umidade, vento, radiação, sobre a fisiologia e, consequentemente, desempenho e bem-estar. Então, a biometeorologia ela estuda a relação dessas condições do ambiente térmico com a uhum, fisiologia, bem-estar e desempenho dos animais. E é uma ciência que me chama muito, assim, que eu gosto muito, porque ela é interdisciplinar. Por quê? É a física, é a matemática, é a avicultura, é a bovina de leite, sim, de corte, é a física, né, que muitas vezes não gosta, a gente tem uma aversão, né, pela física, sim. mas ela é tão importante quanto a fisiologia, a anatomia, as especificidades de cada espécie de interesse zootécnico, né? A gente vai vendo que todas as matérias se juntam, né? Exatamente, exatamente, Matheus, é isso.
e uma está ligada à outra, e isso, assim, me deixa bastante incentivada, gostando, sabe? Porque dá para trabalhar com diversas áreas, a parte até econômica, né? E também Sim, a parte de previsão para o futuro, com as mudanças climáticas, né? Que é uma área agora na pesquisa também que eu estou investindo. interessante. Professora, e qual que é a relação entre a biometeorologia com a produção de animais? Então, a produção de animais, a gente deve ter em conta vários fatores. A genética, o melhoramento genético, a nutrição, a sanidade, o bem-estar e a biometeorologia. A gente tem que ter uma visão global de todas essas partes que influenciam na fisiologia, no comportamento, no bem-estar dos animais. E Uhum, o interesse zootécnico é o quê? Que produzimos alimentos de origem animal, com melhor bem-estar animal, sustentável, com menor impacto no ambiente e que venham trazer os alimentos ao ser humano, né? Então, a sim, evolução da ciência, biometeorologia e bem-estar animal, ela é muito interessante e deve ser conciliada com a parte do melhoramento, com a parte de nutrição, com a parte de sanidade, com a parte até de gestão, a parte econômica, né? É preciso também pensar. Enfim, sim. aí a biometeorologia vai interferir também na parte de instalações, quais são as melhores instalações para a criação dos animais, né? O método, os sistemas de produção, envolvem muitos fatores importantes para a tomada de decisão do profissional. Sim. Então, eu estava perguntando, professora, por que que é importante a gente estudar a biometeorologia e as aves poedeiras, uma correlacionada à outra? Então, conhecer a fisiologia da ave é fundamental para a tomada de decisão no campo. Por quê? Uhum, A ave tem uma faixa de temperatura do ar ideal para o crescimento, para a produção de ovos. Ela tem também a parte da umidade do ar, da velocidade do vento, que também está relacionado com os gases no ambiente de criação, fundamental para a saúde dos animais, para o bem-estar dos animais. Então, todos esses uhum, fatores, vento, umidade, radiação, temperatura, atua conjuntamente ao mesmo tempo sobre os animais, que se não estiverem dentro do ideal, essa ave vai responder fisiologicamente, bioquimicamente, de forma, se estiver em condições inadequadas, por exemplo, a temperatura elevada vai levar a menor gestão de alimento, consequentemente, menor produção de ovos, não só em quantidade, mas em qualidade, qualidade da casca. No caso do frango de corte, também vai interferir no ganho de peso, vai interferir na qualidade da carne e na do uhum, animal, na fisiologia desse animal. entendi. E quais são os parâmetros que a gente então tem que medir dentro da biometeorologia? Então, eu lembro, há uns 4, 5 anos atrás, um egresso da UFO, né, esteve nos Estados Unidos e ele trabalha na área de avicultura. E ele trouxe uma maletinha, e dentro dessa maletinha tinha um termômetro para medir a temperatura, o termômetro de infravermelho para medir a temperatura da cama, temperatura superficial, tinha o equipamento que media o monóxido de carbono, amônia, e outros equipamentos. Então, o que é preciso? Todos esses fatores, temperatura, umidade, vento, gases, são importantes quantificar para que você Uhum, possa tomar uma decisão. No caso da umidade, a gente pode medir com um psicrômetro, que é a quantidade de gotículas de água no ar, que também interfere na respiração, na perda de calor, no equilíbrio térmico dessas aves. uhum. Sim, e acaba que, como você falou, esses fatores vão interferir diretamente na economia do produtor, né? Então, se o animal ele está passando por um estresse térmico, ele pode reduzir a produção dele, que vai impactar diretamente no produtor.
Isso, Matheus, bem lembrado, a parte econômica, né? Que se o animal não tiver em condições de biometeorologia, das condições biometeorológicas, temperatura ideal, umidade ideal, velocidade do vento ideal e radiação o mínimo possível, ele vai Uhum. tornar pouco produtivo e, consequentemente, menor a rentabilidade ou até mesmo levar à mortalidade em casos extremos. Sim, O prejuízo seria grande por parte, maior ainda. maior ainda para o avicultor, né? Sim. E professora, quais estão sendo as suas linhas de pesquisa com relação ao estresse de calor em aves? Então, a pesquisa nós iniciamos em 2004, foi a primeira orientada minha, a Graciele, e a gente trabalhou com a parte coleta de sangue, com os frangos de corte, submetido ao estresse cíclico de calor, porque se a gente Uhum, olhar no dia a dia, as elevadas temperaturas não acontecem 24 horas por dia, mas é parte do dia nas nossas condições tropicais, né? Variando aí de 4 a 5 horas de temperaturas elevadas, né? sim. Então, ela trabalhou com a parte de quantificar a produção de óxidos no sangue e verificou que eleva a substância chamada RUMS, né? Que são substâncias que vão ser prejudiciais às células do frango, né? E, inclusive, Uhum, também trabalhou com a qualidade da carne, que também interfere no rendimento de peito, rendimento de cortes nobres, né? Depois, nós tivemos também uma orientada de mestrado que trabalhou mais a parte de fisiologia. A gente lembrar uhum, que a ave é um animal homeotérmico, mantém a temperatura corporal profunda constante, em média de 41 a 42 graus Celsius. Podemos até ampliar de 40 a 42 graus Celsius a temperatura local das aves, galos, né? E o que acontece? Se o animal ganhar muito calor, ele gera calor constantemente. E se o ganho próximo onde ele está sendo criado também é elevado, ele não vai uhum. conseguir manter a temperatura corporal profunda, vai entrar em hipertermia e vai trazer danos. E qual que é a resposta desse frango em relação a... Foi verificado que ingere menos alimentos, reduz o ganho de peso, ingere mais águas, porque aumenta a frequência respiratória. E a gente lembrar também né, que aves não possuem glândulas sudoríparas, não suam, então utiliza muito da parte respiratória para aumentar a perda de calor evaporativa. Né? É, E a gente prosseguiu com mais pesquisas. Atualmente eu tenho uma orientada de doutorado. O que nós fizemos? O zoneamento bioclimático da região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, que foi o artigo de qualificação da Cíntia, e ela pegou dados do IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, dos últimos 15 anos, e mapeou os meses mais quentes, os meses mais frios. E interessante que tem um trabalho, ele foi publicado em 2001, do Pierre Santé, que ele fez nos Estados Unidos a estimativa de perda econômica com estresse pelo calor. O trabalho dele é bem amplo. Ele fez, num único artigo científico, ele fez o impacto econômico na produção de leite, produção de carne bovina, produção de carne de frango, poedeiras. E no caso da Cíntia, a gente fez a perda econômica, inclusive a professora Camila é coautora, nos auxiliou muito nesse trabalho, por isso que eu falo, a gente trabalha em equipe, né? sim. E ela nos auxiliou bastante nesses cálculos econômicos, né? E que resultou num artigo científico que vai ser submetido em uma revista internacional. E aí a Cíntia, como esse trabalho ele é previsão, a gente não coleta dados do campo. O segundo artigo da Cíntia, ela coletou dados de granjas da nossa região, de frangos de corte, e calculamos as ondas de calor, como que as mudanças climáticas têm interferido na produção do frango em relação ao sistema de produção
produção convencional, só com ventiladores e nebulizadores, e o sistema pad cooling, que é aquele evaporativo pressão negativa. Ela está finalizando a tese, né? Já fez a análise estatística, escreveu o resultado, inclusive essa semana eu vou reler o artigo, mas a resposta é que vai interferir na mortalidade. Mesmo tendo o sistema convencional com ventiladores, nebulizadores e o climatizado, pressão negativa, em meses em que ocorre maior ondas de calor, terá maior taxa de mortalidade no ciclo de produção dos frangos de corte. Muito interessante. Sim, a gente vê que o impacto disso economicamente é muito alto, né? O produtor perde muito com isso. Exatamente. Então, tem umas medidas que a gente vai falar também depois, né? Em relação ao que o produtor, o avicultor pode fazer, né? Uhum. Então, comenta pra gente sobre as consequências do estresse do calor, sobre as aves de ovos, de produtoras de ovos comerciais, que é mais o foco da nossa palestrinha de hoje. Então, é muito interessante. E eu vou buscar lá a bioquímica, o balanço ácido básico, né? O que a gente observa no campo, que na época quente, os meses mais quentes, que no nosso caso, a nossa região é primavera e verão, que a primavera começa 21 de setembro, né, vai até 21 de dezembro, e o verão 21 Uhum. de dezembro a 21 de março, principalmente nesses meses. Interessante que de Uberlândia, pelo levantamento que nós fizemos no IMET, o mês mais quente do ano é primavera, ou outubro, é o mês mais quente, né? E às vezes a gente fala assim, o verão, mas observamos que outubro é o mês mais quente do ano em Uberlândia. Então, o que acontece? Desses meses mais quentes, primavera e verão principalmente, as elevadas temperaturas, e aí a gente também tem que considerar a faixa etária da ave, porque se a gente considera a ave em produção, que inicia como franga com 18 semanas, ela tem um período inicial que ela, ao contrário, ela tem estresse por frio, né? E aí a gente tem que pensar na bioquímica e na fisiologia. Após a eclosão, a fêmea, né, ela tem plumagem. E a relação superfície corporal é muito grande. Então, e o sistema termorregulador também não está totalmente desenvolvido. Todos esses fatores levam à sensibilidade ao frio. Então, as primeiras semanas a gente tem que aquecer. Por exemplo, a primeira semana, a temperatura ideal da pintinha é de 32 a 35. Com 2 semanas, vai reduzindo esses valores até chegar com 6 semanas a temperatura ideal por volta de 20, podendo ser tolerado até 24, 25. Então, uma faixa de temperatura a partir de 6 semanas de idade de 20 a Uhum. 24 graus Celsius, né? Até eu estou falando de ondas de calor, né? Uma coisa que a gente pode... O que é ondas de calor, né? Pela literatura, é pelo menos 3 dias consecutivos de elevadas temperaturas. No caso das aves, é considerado o índice de temperatura e umidade, que é uma equação que leva em consideração temperatura e umidade do ar. O limite é 74. Então, ondas de calor seria o quê? O ITU, que é o índice de temperatura e umidade, maior ou igual a 74, e a temperatura do ar maior que 25 graus Celsius. Então, 3 dias consecutivos com ITU maior ou igual a 74 e temperatura do ar maior que 25 é considerado uma onda de calor. E a gente Sim. observa, né? Por exemplo, os meses mais quentes, às vezes tem 10, 12 dias consecutivos de ondas de calor. E qual é o impacto disso, né? Então, a ave vai comer menos, a ave vai perder calor, principalmente por evaporação. E temos que lembrar aqui da fisiologia, né? Como que a ave produz calor constantemente e pode ganhar calor ao redor. Então, ela vai ter que perder calor para o ambiente para manter a temperatura corporal profunda constante, que é um animal homeotérmico. Então, ela perde calor por condução, por convecção, por
evaporação e radiação. Condução é muito comum no comportamento, e outra ciência importante na biometrologia é estudo do comportamento, né? Então, o que a ave com calor faz? Ela cisca, ela tenta colocar a cama que está mais fria em contato com a área do corpo para perder calor. Aí é considerado por condução. Convecção vai depender da velocidade do vento. E principalmente nas áreas desprovidas de penas, né, na ave adulta. Então, crista, barbela, patas, né, que tem menor quantidade de penas. E o comportamento interessante também, abrir as asas, porque abaixo das asas, sob as asas, tem menos pena e perde mais calor por também convecção. E radiação vai depender do quê? Vai depender do tipo de telhado, do dimensionamento do beiral, que não, é uma troca de calor por ondas eletromagnéticas. E no caso se estiver quente, condução, convecção e radiação são inibidos. E o principal perda de calor é evaporação pelo vapor de ar. Cara, mas por que você está falando tanta coisa que modifica? Conhecer os animais fisiologicamente, anatomicamente, é fundamental na formação de um profissional de nível superior, porque ele vai ter capacidade de decisão, tomada de decisão na produção e na produtividade. Porque são fatores que vão interferir na produtividade, né? Pode ser uma doença, pode ser uma falha na elaboração da dieta, etc. E as condições meteorológicas também são fatores que podem interferir, né? E conhecer a fisiologia me permite tomar essa decisão. No caso da ave corredeira, que é o nosso tema, né, Matheus e os demais ouvintes, temos que pensar assim, uma consequência do estresse pelo calor é o quê? Menor produção de ovos, ovos pequenos, ovos de casca fina. E por que a gente tem que pensar em relação à casca, né? Porque a casca é a embalagem. Se ela trincar até chegar no varejo, né? Não faz sentido. Perdeu tudo. É um alimento que teve, perdeu ali, por conta de uma casca fina. Exatamente. Mas como que produz poucos ovos pequenos de casca fina, né? Com relação à casca, o que a gente tem que conhecer? Qual é a composição da casca do ovo? E aí, pode falar, só estou ajustando aqui a luz. A gente vai perceber que o cálcio é um mineral muito importante na formação da casca. Então, o que acontece? A gente tem que perguntar como que o cálcio chega na formação da casca. É o cálcio que está disponível no sangue. É lógico que vai depender da dieta, da formação do cálcio, mas com a índice de biometrologia, o que acontece? A ave, quando está quente, muito calor, ela respira com maior frequência. Chega até 100, 120 movimentos respiratórios por minuto, sendo que o ideal fisiologia é de 20 a 30. Então, a gente fala de polipneia. Fica muito cansada. E altera o pH do sangue. Aí o sangue vai tornar alcalino. E como que é o cálcio que está no sangue? Tem cálcio Ca++, livre, e que é o biologicamente que contribui para a formação da casca. Tem o cálcio ligado a proteínas e tem o cálcio ligado aos ácidos carbônicos. Durante o estresse pelo calor, o aumento da frequência respiratória, que leva ao aumento do pH, ou seja, a ave entra numa alcalose respiratória. Esse cálcio não vai ficar livre, que é o Ca++, vai se ligar a proteínas e aos ácidos carbônicos, diminuindo a disponibilidade de cálcio para a formação da casca no útero da poedeira. Então, é etiologia, mas a gente tem outras medidas que também interferem na qualidade da casca
e no tamanho do ovo e na produção em relação ao ambiente quente. Se está muito quente, a ave come pouco. E se come pouco, interfere também na parte de absorção de nutrientes para a formação da casca. E é interessante se a gente perguntar assim, o estresse por calor interfere principalmente na gema, no albume, que é a clara, né? Cientificamente albume, e casca. Primeiro é o que está por fora, a casca, depois o albume e finalmente a gema. É a última composição que interfere em relação ao estresse pelo calor. Outra coisa, inclusive também foi uma orientação nossa em relação à alteração de microvírus no intestino devido à hipertermia desenvolvida no estresse pelo calor. Altera totalmente a parte do duodeno, jejum e ilho, que é onde ocorre a absorção. Então, além da ave comer menos, ter menores nutrientes para a formação do ovo, absorve menos devido a mudanças na mucosa do intestino delgado. Uhum. Né? Muito interessante, eu falo assim, foi uma orientação da Cristiane Prazeres, e é um dos nossos artigos com maior citação internacional, que ela estudou, fez a parte histológica de um grupo de frangos de corte com estresse pelo calor e um criado em conforto térmico. E ela verificou essa alteração de microvírus na parte do intestino delgado. Então, são fatores que vão modificar na ave poedeira, que vai, como consequência indesejável, né, menor produção de ovos, ovos de casca fina, e também a parte de ovos pequenos, né? Não sei se respondi bem, mas pode perguntar. Não, respondeu sim. É o que a gente vê, né? É muito interessante. Não, pode falando. É o que a gente vê, é muito interessante, né? Porque um simples fator de temperatura, né? Que se a gente for parar e pensar assim, nossa, é só um fatorzinho. O tanto que ele interfere, né? Porque se esse animal não ingere alimento, ele está respirando mais, então a gente está considerando que ele está perdendo um pouco de tempo tendo que respirar ao invés de comer, ou bebendo água ao invés de comer, que é pelo alimento que ele vai absorver nutrientes para poder produzir. Como esse fator, esse pequeno fator temperatura, influenciou em toda a cadeia dele, né? Porque lá na frente vai interferir. Exatamente, meu Deus. E o tanto que esse pequeno fator temperatura vai influenciar, então, na parte financeira dele, porque aí ele vai ter que ajustar instalação, depois que ela já está pronta, ele vai perder dinheiro porque a árvore está produzindo menos, né? Ou está produzindo ovos de menor qualidade, e o tanto que, então, isso vai impactar na vida do produtor. Afinal de contas, a gente está trabalhando para o produtor, né? E só lembrando também, eu gosto muito de falar em relação. Mas então será que é só a elevadas temperaturas que vai levar à produção de ovos pequenos de casca fina? Eu quero lembrar que um fator, não são vários fatores. Até parte só para te interromper, desculpa interromper, até parte de uma pergunta que fizeram aqui, se temperaturas mais baixas também influenciam no comportamento dessas aves. Sim, influencia. A baixa temperatura, inclusive mudanças bruscas de temperatura, agora para nós o mês de maio é um mês frio, né? A ave vai perder calor facilmente, vai ter que alimentar mais, porém não vai transformar essa ingestão de alimentos na produção de ovos, mas sim para sobrevivência, manter a homeotermia. Né? Para calor interno. Para calor interno, exatamente. E uma coisa interessante, Matheus, porque a eimeriose é um parasita um protozoário, né? Muito comum em aves, né? E tem importância para controle da eimeriose, que também pode levar a ovos pequenos de casca fina. Então, é muito importante saber o tratamento, saber a dosagem, por quanto tempo, né? Como eu disse inicialmente, é preciso ver a parte de sanidade, a parte de linhagens, né? Inclusive, nós estamos falando com ênfase aos ovos comerciais e não ovos galados, né, que são das matrizeiras. É muito importante também a parte da dieta, né?
a parte de instalações e todo esse sanidade, genética, e nutrição e biometeorologia devem caminhar juntos para que Sim, tenha maior êxito na produção, no bem-estar e numa produção sustentável economicamente, né? sim. E a gente vê que ao longo dos últimos anos, a gente está registrando muitas mudanças climáticas, né? E isso acaba interferindo nessa produção, né? Porque a gente tinha o costume de, num mês, ser mais quente, de repente muda. E isso, querendo ou não, interfere diretamente na produção desses animais, né? Exatamente. Inclusive, você fez me lembrar a relação doenças e ambiente térmico. A gente vê, por exemplo, nós seres humanos, né, nessa época, está muito seco, frio, a parte de doenças respiratórias aumentam muito. Aí você Bastante. a criação tanto de frangos de corte quanto de poedeiras em relação até mesmo a baixa umidade, o frio e também, às vezes, poeiras, né? Levando a problemas respiratórios. Uhum. E a gente vê que tem-se o costume de que aves são animais muito resistentes, né? A gente sabe, por exemplo, galinhas de Caipira? caipira são extremamente resistentes, né? Mas até esses animais, eles são prejudicados quando tem essas mudanças de clima de uma forma brusca, que prejudica muito a produção. Exatamente, né? E até se a gente pensar assim no Brasil, né? Esse ano, penso a região sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, teve uma seca prolongada muito grande e que interfere na umidade. A gente vai pensar, não, mais na criação de animais a pasto, como os bovinos, mas as aves também Uhum. tabuladas, e a umidade interfere na sua fisiologia, no seu bem-estar. Sim. Não, é fundamental. Sim, e as pessoas às vezes acham que vai prejudicar, por exemplo, só a parte da produção de alimentos. Então, vai ter que gastar mais só porque está comprando alimentos em outro lugar. Mas, na verdade, isso vai interferir até mesmo na produção do animal, que também vai prejudicar mais ainda o fator financeiro. Isso, a parte não só de produção de grãos, né, que há ênfase maior na mídia, na televisão, né, Sim, mas também os animais, né, que estão ali sim, recebendo todas essas condições, essas mudanças e que levam a mudança fisiológica e, consequentemente, na sua produção. sim. E acaba que, assim, a gente tem que tentar, ao máximo, com as nossas ações do dia a dia, evitar, melhorar as nossas ações para evitar esses eventos climáticos tão abruptos que podem prejudicar a produção, né? Aí você também, olha, a gente pensar na água, né, a água, Entra numa questão ambiental severa. ela é finita, é fundamental o Código Florestal, manter os APPs, manter as reservas, que infelizmente está um pouco desorganizado, já a longo prazo, né? E que nós profissionais precisamos ter essa gestão ambiental, né? É fundamental, Hum, fundamental. Fundamental. Professora, e quais são as principais medidas, então, que a gente pode usar de mitigação para os efeitos de calor dentro dessas aves poedeiras comerciais? Então, se a gente for considerar, então, que elevadas temperaturas, umidades inadequadas, velocidade de vento inadequada e intensa radiação solar interferir na fisiologia e, consequentemente, na produção, a gente Uhum, pode trabalhar na parte de instalações. Eu sei que, por exemplo, com bem-estar, que é um momento de discussão também, né? A produção de ovos fora da gaiola. Entretanto, nós temos aí um mercado brasileiro muito grande que predomina ainda a produção de ovos em gaiolas, né? Então, não estou aqui desprezando a produção de ovos fora da gaiola, né? Mas também uhum, a gente tem que é um processo, né? A longo prazo, a gente vai ter mudança nesse sistema de produção. Mas, sim. se a gente for pensar, o Brasil produz muito ovos e ovos de aves em gaiolas. Então, o que, que a gente tem que pensar? Se é uma região localizada entre os trópicos, que tem intensa radiação solar, ao longo do ano, inclusive inverno,
que não tem nuvens, a radiação solar é intensa, a gente construiu os galpões no sentido leste-oeste, de forma que não vai bater sol direto sobre a ave. Sim. Outra medida importante é a escolha do material de cobertura. Porque se a gente for pensar, olha a área exposta ao sol num telhado que vai incidir sobre a radiação naquela ave, sobre aquele telhado. Uhum. Que eu vejo o questionamento em relação ao custo, mas a telha de barro proporciona melhor conforto térmico na criação de aves. Então, a gente tem que ver a longo prazo esse investimento, né? É como eu tinha falado, né? Acaba que se você constrói uma estrutura que depois vai prejudicar o animal, você está jogando dinheiro fora, porque você vai ter que mudar ela depois. E Então você vai ter que fazer duas vezes a estrutura. forma é muito pior do que você fazer um bom projeto a longo prazo, Matheus. Uhum. Concordo com você. Então, outra coisa importante, mesmo que a gente constrói leste-oeste, aquele parte do telhado chamado beiral, que é do pé direito menor até o final do telhado, ele tem que ser bem dimensionado, porque dependendo da época do ano, apesar que não tem essa diferença tão grande, igual tem climas temperados, né, em relação ao fotoperíodo, mas em épocas pode incidir radiação solar direta na ave que está na gaiola, né? Então, o dimensionamento do beiral é fundamental. É recomendado, Sim. em média, 1,5 m de beiral. Outra coisa muito importante é em relação à água, né? Nós falamos da água, né? Ela tem que ser onde está instalada a caixa d'água. Não pode ser no sol. Porque se a gente for pensar a ingestão de água, se a temperatura da água está menor que a temperatura interna da ave, ela vai perder calor por condução no tubo digestivo e ela vai hidratar porque ela perde muito calor por evaporação. Então, a Uhum. água deve estar na sombra. É recomendável também fazer uma tubulação subterrânea que resfria automaticamente. Tem alguns Sim. trabalhos, até alguns aviários, que às vezes até tem refrigera a água elétrico, né? Para Sim. oferecer, vamos chamar, água gelada para a ave, né? Mas aí na Uhum. variando em média 20, de 18 a 24, se a gente pensar que a temperatura da ave interna é de 40 a 42, a temperatura da água de 18 a 20, 22 vai auxiliar na termorregulação, né? Sim. Então, a água tem que estar na sombra, numa temperatura ideal e disponível em quantidade e qualidade. E não é o que a gente vê muitas vezes, né? Não, A gente vê muitas vezes constrói, coloca a caixa d'água no sol, sem nenhum tipo de proteção. Então, assim, o animal tá passando por estresse, ele vai beber mais água, ele bebe água quente, não adiantou nada. É igual a gente pensar, gente, você vai beber água no bebedouro, se a água tá quente, você não quer beber, porque não vai matar a sua sede. sacia, né? Quando você está com muito calor, não sacia a sua sede, né? Beber Não. temperatura natural, né? É. Agora, outra coisa importante, por exemplo, nas propriedades, os avicultores têm mais de um galpão, a distância entre galpões. É fundamental ter uma distância, no mínimo, do primeiro para o segundo galpão, 10 vezes a altura. Então, se a gente pensa o pé direito de um aviário para ovos comerciais, 4 metros, a distância do primeiro para o segundo galpão, 40. E do segundo para o terceiro, terceiro e quarto, essa distância tem que ser maior. É 20 vezes a altura. Então, teria que ser 80 metros. Por que isso? Uma boa ventilação, que vai auxiliar da distribuição temperatura e também a parte de gases, né? Que é fundamental na parte de doença respiratória e no conforto da ave. Então, essa ventilação Sim, é fundamental. a gente tem que pensar, né? Quando tá calor, a gente gosta de ficar um do ladinho do outro? Não gosta, né? Então a gente tem que afastar ao máximo. Então, se a gente deixa os galpões um do ladinho do outro, vai esquentar todo mundo. Isso, essa analogia é correta, Matheus. E a gente, olha, então eu estou falando só das instalações. A gente pode pensar também em relação à dieta, né?
uma dieta para o Sim, verão e uma dieta para o inverno, porque a exigência da ave vai ser diferente, né? Apesar da ave poedeira, ela ser uma ave leve, né? 1 quilo e 100 na sua fase em produção, é uma ave leve, né? Ela espera em torno de 100, cento e pouco gramas de ração por dia. E ela não pode ingerir muito, porque senão vai acumular gordura e vai interferir na produção. é, Mas a dieta do verão e a dieta de inverno é uma alternativa também, né? sim. Importante, né? A gente vê que são animais que têm uma particularidade, tem várias particularidades, né? Primeiro que ele tem uma mudança de fases muito rápida, né? Que acontece de forma muito rápida. Então você tem uma ração para cada fase. Então a necessidade ali de se mudar essa ração é muito grande. A instalação vai mudar de acordo com a fase, né? Então assim, a gente tem muitos desafios em cada fase Ave, que precisam ser atendidos. isso mesmo, Matheus. E a gente ainda pode trabalhar com a parte de equipamentos, né? Então, se a gente for pensar, o município que mais produz ovos é Bastos, interior de São Paulo, né? Uhum. É um município que produz muito, muito. É o maior produtor de ovos comerciais do Brasil, né? Então, lá a gente observa, por exemplo, galpões pé de cooling. Com a parte de um lado tem a entrada de ar frio, do outro os exaustores. Então, essas aves poedeiras comerciais criadas em galpões climatizados. No entanto, Uhum. predominantes galpões são galpões abertos, né? Sem climatização, que também pode ser utilizado ventiladores, nebulizadores. Agora, os nebulizadores é fundamental, como você me perguntou anteriormente, quantificar umidade, temperatura. Porque se for um dia, por exemplo, de verão, tá chovendo, temperatura alta, você ligar o nebulizador, você vai matar a ave. Por quê? É, Porque se está quente, ela vai perder calor por evaporação. E a evaporação depende da umidade. Se a umidade está alta e você ainda liga o nebulizador, ela não vai conseguir perder calor e vai levar à morte. Então, exatamente. de dois mundos. Então, fundamental quantificar a temperatura, umidade e vento dentro do aviário. Igual eu estava lembrando aqui também, professora, você tinha comentado sobre as doenças respiratórias e existem trabalhos, né, que correlacionam aquelas mudanças climáticas que a gente comentou, com essas doenças respiratórias, né, uma maior influência dessas doenças. Sim, sim. E uma coisa também, além da temperatura, é muito importante a parte de poeiras, porque ele também agrava as doenças respiratórias, né, Uhum. na ave. Sim, é o que a gente tinha comentado. São animais rústicos, mas ao mesmo tempo animais muito sensíveis. E querendo ou não, nós fizemos um certo melhoramento genético, que deixam eles mais propensos a problemas com alguns fatores que podem atrapalhar, né? Isso, selecionam por produção, né? Eu falo assim, é muito interessante, né? Se a gente pega na natureza a galinha caipira, ela tem um choco, né? O gene do choco. Então, tem um ciclo de postura, 12, 14 ovos. Na parte da progesterona aumenta, né? Ela entra no choco para aquecer os ovos. E com a Sim. questão da avicultura, né? Foi selecionado geneticamente aves que não apresentam choque, que produz ovos, não um por dia, porque na realidade, se a gente ver a fisiologia da formação do ovo, é em média 25 horas, né? Então ela vai ter um dia Uhum. de falha para completar essas 25 horas, que o dia são 24 horas, né? Sim. A ética é fundamental, né? É. Caso assim, é igual a gente tem que olhar a nutrição, a genética, o melhoramento, a biometrologia, todos esses fatores interferem no animal e, consequentemente, na sua produtividade. E a gente tem que olhar também o mercado, né? Porque, se não me falha a memória, 98% da produção do Brasil de ovos é consumida internamente. É isso mesmo. Exporta muito pouco. A maior Sim. produção de do Brasil para consumo interno. E se a gente olhar, por exemplo, não é só o consumo in natura, né? Tem a parte de massas, né? Sim. Macarrão, ovos, bolachas,
bolos, né, etc. Então, É, a, a é, é- demanda é muito grande. a demanda é muito grande. Nós somos E, já. é um fator muito pequeno que interfere. Exatamente, exatamente. Então, porque eu falo assim, muitas vezes a gente pensa, ah, então tá, mas vai prejudicar só o produtor. Não, vai prejudicar o consumidor final também. E é dele que vem o sustento da cadeia inteira. Exatamente. A cadeia produtiva, né? Desde lá na fazenda, antes da porteira, chamado, né? Sim, Na produção e após até chegar à comercialização, né? E outra coisa também, por exemplo, proporção albume e gema em relação a bolachas, bolos e outros alimentos para o ser humano, é fundamental manter essa proporção, senão muda toda a receita, vamos chamar assim, né? sim. Daquela bolacha, daquele bolo, daquele pão. Sim, a gente tem que pensar assim, o produtor, o consumidor, na verdade, ele está sendo o último, tem toda uma cadeia antes dele, mas que vai interferir diretamente na dele, porque se a maior parte da produção ficar com aquelas que fazem os industrializados, na hora que o pouco que vai sobrar para chegar para o consumidor final, de ovos in natura, por exemplo, já vai estar muito caro. Então o consumidor já não vai consumir tanto. Isso tem um impacto na vida financeira dele. E a gente sabe que ovos é um alimento muito consumido pela nossa população, principalmente quando a gente está com problema de alta na carne, a nossa população tem o costume de ingerir muitos ovos. Exatamente, que queira ou não, comparado às outras carnes, o ovo é barato, né? Um custo pequeno, né? E de fácil acesso. E ao mesmo tempo, vou falar, é muito saudável, né? E Sim, tínhamos aquele até um determinados tem muito colesterol. Não, é muito pelo contrário, é um alimento riquíssimo, né? Em albumina, sim, e outros elementos fundamentais para a nossa saúde. sim. Professora, a gente já deu quase uma hora de live, Sim, que o tema a intenção das lives é que sejam lives de mais ou menos uma hora, para a gente trazer temas para esclarecer nossas dúvidas. Vou deixar aberto aqui para o pessoal já ir mandando perguntas que eles tiverem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, finalizando esse tema, que é um tema que, como eu falei, são pequenas particularidades que influenciam muita coisa, influenciam uma cadeia toda, e influenciam o principal para o produtor, que é o econômico dele, né? Igual você tinha falado aqui, da questão de bem-estar, é uma exigência de mercado. E isso, então, vai interferir, na vida financeira desse produtor. então, concluindo, Matheus, é muito importante conhecer a exigência térmica dessa ave poedeira. Muitas das vezes, quem fornece a pintinha fornece bem a temperatura ideal. Ela vai alterar com a idade. Inicialmente, a primeira semana é de 32 a 35, vai diminuindo quando ela torna franga e inicia a postura com 18 semanas, é na faixa de 20 a 24 graus Celsius. Precisam ter, a ave vai modificar se não estiver nessa faixa de temperatura, então acima de 24 ela estaria sob estresse por calor, menor de Uhum, graus estresse por frio. Nas nossas condições de Brasil, o que é mais frequente é o estresse por calor, que a gente tem que tomar cuidado quando for redigir projetos, ou até mesmo o uso de equipamentos, a dieta ideal para a época do ano, e observar a produção, a frequência de ovos pequenos, ovos trincados, e é fundamental manter a qualidade do ovo, manter a qualidade, bem-estar da ave, para que uhum. quando chegar no mercado temos um produto saudável e Sim, sustentável, e com o sim, produtor tendo o seu lucro econômico ideal. sim. Bom, eu acho que era esse o foco do nosso tema, né? Acho que deu para esclarecer bastante sobre essas interferências, né, da biometeorologia dentro de aves poedeiras, dentro de aves no geral, foi bem esclarecedor.
né? E a gente vê a necessidade que se tem de se investir mais em pesquisas nesse sentido, para nós termos melhores resultados a campo, né? Para que a gente possa levar isso para o produtor, que é o nosso principal objetivo, de uma forma que ele vá atender às necessidades econômicas dele e atender, consequentemente, às necessidades desse animal. Isso mesmo, Matheus. Fundamental conhecer a fisiologia da ave, proporcionar um ambiente térmico ideal e buscar, dentro da linhagem criada, qual é a faixa de temperatura e umidade ideal para sua criação, para que ela possa Uhum. expressar ao máximo o seu potencial genético para a produção de ovos comerciais. Sim, sim. Bom, professora, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa live de hoje. Para quem não conhece, eu já tive aula com a professora Mara. Ela é uma professora incrível. As aulas dela são incríveis. É, a gente aprende muito sobre essa parte de biometeorologia. Na minha época ainda era bioclimatologia, o nome da matéria. A professora desenvolve diversos trabalhos nessa área, é muito renomada nessa área de biometeorologia. A gente vê, procura na internet biometeorologia aplicada a animal, sempre tem trabalhos da professora. É, e eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bom, o pessoal gostou bastante. Recebi até no WhatsApp também o pessoal falando que estava gostando. É, porque isso é um tema da nossa atualidade e é um tema que vai interferir diretamente nas nossas profissões. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. Aproveito para lembrar o pessoal que as inscrições do Cisca vão começar, hoje ou amanhã, tá? O Cisca é o nosso simpósio, sustentabilidade, que esse ano está sendo organizado pelo nosso laboratório. Convido a professora, inclusive, a participar também do Cisca. A gente lembra também, todo mundo, a live de quinta-feira, tá? Que vai ser com o Rafael de Sá. Ele é gestor da Fazenda Esperança. Ele vai falar sobre gestão de pessoas e o papel do líder na gestão de fazendas, tá? Aí eu mando o linkzinho na professora também acompanhar. Certinho, Matheus. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer, espero ter contribuído. E eu vou terminar com a frase assim: a gente não sabe de tudo, a gente tem muito a aprender, e incentivar os alunos a lerem mais, a questionar mais. E é fundamental acompanhar as pesquisas e aplicar no campo, né? Os Sim. resultados da pesquisa. Aproveitar esse momento que está todo mundo em casa. Agradeço imensamente, viu, Matheus, pelo convite. Dar o parabéns para vocês do grupo. Vocês estão de parabéns. Nós agradecemos, professora. Lembrar o pessoal, aproveitar com essa fala sua, aproveitar o pessoal. Os trabalhos, eles são publicados, então a gente pode, os trabalhos dos nossos orientados, dos orientados da Camila, são publicados no site do laboratório, e a gente aproveitar esse momento todo mundo em casa, meio que à toa, e pesquisar mais, se informar mais sobre os diversos temas, porque a gente amanhã vai ser cobrado no mercado de trabalho sobre isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela live. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela participação. Professora Camila, agradecendo você também no chat. Eu agradeço, Camila. Um abraço a todos que estão ouvindo. Obrigada. Obrigado, professora. A live vai estar disponível. Qualquer Pode falar. pergunta, Matheus, se tiver aí que não foi respondido, passa para mim, eu passo para você, tá bom? Tudo bem. Posição. Uhum. Tá bom. Agradeço todo mundo pela participação, mesmo em horário assim de almoço. E convido a todos a ver as próximas lives e a live de quinta-feira. Alô, Matheus, sucesso.